Fala pessoal, tudo bom com vocês? O Tô na Bíblia tá de volta, eu estou muito feliz por isso. E como vocês já sabem, essa nova temporada do Tô na Bíblia vem com séries de estudos. E a primeira série é sobre os personagens da Bíblia. E o primeiro personagem que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje é Abraão. Um personagem muito querido por todos nós cristãos, pelo seu histórico de fé, pelo seu histórico de paciência, de esperar no Senhor. Então é um personagem já muito conhecido. Mas como a Bíblia fala, a palavra de Deus nunca volta vazia. Então hoje eu trouxe 3 coisas que você pode aprender com a vida de Abraão. E a passagem está lá em Gênesis 22, do versículo 3 ao 8. Eu vou ler bem rapidinho com você. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, pegou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você sobre a vida de Abraão está no versículo 3, quando diz que Abraão se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Você tem ido ao lugar que Deus te enviou? Você tem vivido aquilo que Deus quer que você viva? Ou você tem negligenciado os propósitos de Deus para a sua vida? Muitas vezes Deus tem nos dado missões e propósitos, né? Deus nos manda ir ao lugar e muitas vezes a gente negligencia a missão que Deus nos dá. Abraão, ele levantou e ele foi, mesmo sabendo que ele iria enfrentar uma missão muito difícil pela frente, mas ele levantou, ele obedeceu à voz de Deus e ele foi. E a segunda lição que eu quero compartilhar contigo está no versículo 5, que quando fala assim, ó: E disse Abraão aos seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vocês. Tem coisas que Deus confia somente a você. Quando Deus te der uma missão, tome posse disso e não dê na mão de outra pessoa aquilo que Deus confiou a você. Abraão estava ali junto de 2 servos e ele poderia ter pedido para que um dos servos fosse com Isaque. Afinal, gente, não é todo mundo que aceita matar o próprio filho, dar o próprio filho como sacrifício. E essa foi a missão que Abraão recebeu. Então ele poderia ter passado essa missão para outra pessoa, né? Os 2 servos que estavam com ele poderiam ter feito isso no lugar dele, mas Deus confiou essa missão para Abraão. Então Abraão tomou para si, foi lá e obedeceu. Então aquilo que Deus der para você, a missão que Deus colocar nas suas mãos, não negocie, não dê para outra pessoa. Assuma você o papel que Deus quer que você assuma. Assuma você o propósito que Ele te deu de vida. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar contigo está no versículo 8, quando fala assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão em nenhum momento questionou os propósitos de Deus, por mais difícil que aquela missão fosse. Abraão teve fé, acreditou que Deus providenciaria o cordeiro. Deus sempre esteve presente na vida de Abraão. Então naquele momento ali, Abraão não iria questionar os propósitos de Deus. Abraão tinha certeza. A fé de Abraão era tão grande que ele tinha certeza que Deus providenciaria o cordeiro para o sacrifício. Abraão sabia que, por mais difícil que fosse, mesmo que ele chegasse, né, a cumprir o que Deus mandou, que era matar seu filho, por exemplo, Abraão sabia que Deus também providenciaria o consolo, o conforto. Então, independente do que acontecesse naquele holocausto, Abraão sabia
que a providência do Senhor viria. Nós temos confiado que Deus vai nos dar o escape e a providência dele nas situações difíceis que a gente enfrenta? Será mesmo que nós teríamos a mesma fé de Abraão, de receber uma missão tão difícil como essa e ir lá obedecer sem questionar? Muitas vezes Deus pede que a gente abra mão de coisas muito menor, de relacionamentos, de amizades, de coisas que não agradam a Ele e a gente não quer obedecer. Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho e Abraão não hesitou. Então, será mesmo que a gente tem a mesma fé e a mesma obediência de Abraão? Então hoje eu quero te encorajar a exercitar essa fé, a exercitar essa espera no Senhor e essa obediência. Se Deus te der uma missão, se Deus colocou um propósito para a tua vida, não abra mão desse propósito. Obedeça a Deus, tenha fé que mesmo passando por situações difíceis, Ele vai te dar a providência. Como Abraão sabia que Deus ia providenciar aquele cordeiro. É essa a lição que eu queria te dar, né? Passar para você através desse vídeo. Essas lições falaram primeiramente ao meu coração. E eu quero te pedir que se esse vídeo fez sentido para você, que você curta, que você comente aqui embaixo o que é que você achou e que você compartilhe com seus amigos. Muitas vezes a gente está só esperando receber uma palavra de Deus para confortar os nossos corações. Então envia esse vídeo para os teus amigos, para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir essa palavra, e eu te aguardo nos próximos vídeos.